Nesse vídeo, a gente vai estudar los pronombres del español, os pronomes do espanhol. É fundamental que o aluno brasileiro saiba o que é cada pronome. Antes de começar a estudar tempos verbais em espanhol, é essencial entender a tabela de conjugações, porque geralmente ela vem assim. Na coluna persona, que aqui é a pessoa verbal, vem yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. E aí, normalmente, na coluna seguinte, vem as conjugações, né? As conjugações de um verbo qualquer. Aqui eu peguei o verbo ir no passado como exemplo. Só que a gente tem que fazer várias considerações antes para que o brasileiro entenda essa tabela direito, porque senão a confusão nasce certa para o resto da vida. A primeira parte da tabela onde a gente tem que prestar atenção é aqui. Na terceira pessoa do singular, él, ella, usted. Não foi à toa que eu circulei él e ella de azul e usted de vermelho. Eles aparecem juntos, mas na verdade são coisas diferentes. Él e ella são terceira persona de singular, correspondem a ele e ela em português, ou seja, terceira pessoa do singular. Usted é segunda persona de singular, corresponde a você em português, ou seja, segunda pessoa do singular. Usted é formal, tal e como você, em princípio, deveria ser no português. O problema é que você é usado em muitas regiões do Brasil em vez de tu. Então acaba que você é informal. E quando a gente tem que usar alguma coisa formal, nós usamos senhor e senhora em português. Então o uso de usted seria mais próximo de senhor e senhora do que de você no português brasileiro. Então por que ele, ella e usted geralmente ficam juntos na tabela de verbos? Porque a forma do verbo para eles é sempre a mesma. É o mesmo caso de ele, ela e você em português. As conjugações são as mesmas. Pensa. O verbo ir no passado, por exemplo. Ele foi, ela foi, você foi. Em espanhol fica, olha a tabela. Ele foi, ella foi, usted foi. Por isso, ele, ella e usted aparecem juntos, mas são coisas diferentes. O usted é segunda pessoa e poderia vir junto do tu, na linha de cima. Mas as conjugações são diferentes, apesar de serem os dois segunda pessoa do singular. Né? Tu é informal e usted, como eu falei, é formal. Não esquece disso, hein? A mesma coisa vale para essa parte aqui da tabela. Olha só. Ellos, ellas e ustedes vêm juntos. Mas só ellos e ellas é terceira persona de plural, que correspondem ao nosso eles e elas, ou seja, terceira pessoa de plural. Ustedes é segunda pessoa do plural, segunda persona de plural. Corresponde ao nosso vocês do português. Eles vêm juntos na mesma linha da tabela pela mesma razão que ele, ella e usted vêm juntos na linha de cima. As formas verbais são as mesmas. Mais uma vez temos a coincidência em português. Porque
eles, elas e vocês têm as mesmas conjugações. Por exemplo, verbo ir no passado. Eles foram, elas foram e vocês foram. Em espanhol, olha lá. Ellos fueron, ellas fueron, ustedes fueron. Tudo igual. Então, sempre que você olhar para qualquer tabela de verbos em espanhol e em português também, lembra disso. É importante saber separar essas coisas diferentes aqui, mesmo quando elas vêm juntas. Outra coisa muito importante é o pronome pessoal vosotros, que corresponde em português a vós, mas que acaba tendo um valor de vocês também. Vou explicar. Vosotros é usado aí, ó, solo en España, só na Espanha. Na América Latina, não. E na Espanha, vosotros é informal. O pronome formal nesse caso, lá, é ustedes. Mas na América Latina, ustedes é usado para tudo, formal e informal, porque ele é o único pronome de segunda pessoa do plural. Como vosotros não é usado na América Latina, então só tem ustedes. Você que é aluno e está começando a estudar espanhol agora, ou se já estuda há mais tempo, ou até para alunos de intermediário alto, isso aqui tem que ficar bem claro, senão é confusão na certa. Aqui eu coloquei o resumo organizado de tudo o que eu falei na página anterior. Aí você pausa o vídeo e lê com cuidado. Só queria chamar a atenção para o último quadro embaixo. Olha lá. En Argentina, Uruguay, Paraguay y otros lugares se usa el pronombre vos en lugar de tú. Ou seja, na Argentina, Uruguai, Paraguai e em outros países da América Latina, se usa o pronome vos no lugar do tu, que é informal. Essa troca é conhecida como voseo, que está aí entre parênteses. Esse pronome vos tem conjugações específicas que podem, inclusive, variar de um país para outro. Você vai aprender essas formas no seu curso, caso você queira focar no espanhol de algum desses países. Um abraço e até a próxima!